Estamos chegando no final do livro de Apocalipse. Foi uma longa jornada e essa é a penúltima mensagem. Só tenho mais uma última mensagem depois dessa. Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, que você saiba o que é a marca da besta, que você saiba quem é o anticristo, quem são as duas testemunhas de Apocalipse, o período de tribulação e de grande tribulação, e o que nós cristãos precisamos fazer contra os poderes desse mundo, para chegarmos bem-sucedidos, para chegarmos sãos no final dessa luta. E nós vamos para essa última mensagem, penúltima mensagem. Apocalipse 22, 6 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando eu as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Até aí, assim disse a palavra do Senhor. Séculos atrás, na Inglaterra, havia uma espada cravada dentro da rocha. Homens, por vezes, tentaram tirar aquela espada da pedra, mas não foram bem-sucedidos. A simples tentativa já era engraçada demais. Um tentava, não conseguia, dava lugar a outro. Mas isso não sem ficar imune às risadas da multidão que zombavam daquele que não conseguiu tirar a espada da pedra. Por anos foi assim, até que, de repente, um garotinho pobre, do vilarejo, cerca de 13 anos de idade. Ele veio com o seu burrinho e passou por entre aquela multidão de homens. Amarrou o seu burrinho ali, perto do local onde ficava a espada, e foi se aproximando da pedra. Os homens olhavam aquele menino e deram risada dele. Não poderia deixar de ser assim, afinal de contas, se eles não conseguiram, um garoto ia conseguir. Um menino? Quem que ele pensava que era? E aquele garoto recebeu a zombaria até mesmo antes de tentar tirar a espada da pedra. O garoto se aproximou, colocou a mão no cabo da espada e, para espanto de todos, ele conseguiu tirar a espada da pedra. Aquela espada, dizem que era mágica, chamada Excalibur, forjada no aço antigo, preparada pelos magos. E deveria ser mágica mesmo, porque toda aquela multidão de homens se ajoelhou diante do garotinho. Na pedra, os dizeres: quem tirar a espada da pedra será o rei da Inglaterra. E aquele garotinho era Arthur, agora rei Arthur. Ao ferir alguém como rei, é algo que os súditos fazem e reconhecem. A dignidade de rei daquele menino veio de tirar a espada da pedra. Mas nós, súditos de Deus,
também podemos entronizar algo. Também podemos auferir realeza a alguém. E eu gostaria essa manhã de convidar você para reconhecer alguém como rainha, conhecer alguém como majestade. E quem seria? A palavra de Deus. Gostaria de apresentar para vocês Vossa Majestade, a palavra de Deus, e provar para você, nesses versos que acabamos de ler, que ela tem primazia, honra e realeza, nobreza. Gostaria de provar isso para você essa manhã. Meu objetivo, eu espero que seja claro, que fique claro, louvar a Deus pela sua palavra, abater os humildes, abater os orgulhosos e elevar os humildes. Esse é o objetivo essa manhã. E o primeiro ponto da mensagem, eu acredito que a palavra, ela merece o título de realeza, porque ela vem de uma linhagem real. Ora, a rainha Elizabeth morreu, não morreu? Que Deus a tenha. Quem foi o sucessor da rainha Elizabeth? O rei Charles. O rei Charles, porque ele era filho dela. Ele descende da realeza, ele descende de uma linhagem real e foi o primeiro na sucessão com a morte da rainha. E eu acredito que a palavra de Deus também tem uma linhagem real. O verso de número 6 nos prova isso. E disse, essas palavras, olha a linhagem dela, são fiéis e verdadeiras. A linhagem real, a linhagem honorável da palavra de Deus, advém do fato que ela é fiel e verdadeira. E não há nada maior do que isso. Saber que as palavras de Deus são fiéis, ou seja, as suas promessas se cumprirão certamente, sem margem de erro, e se cumprirão porque elas são verdadeiras, é o que diz aqui. E porque são verdadeiras se cumprem. Isso deve servir de consolo para você. Nós passamos por todo o livro de Apocalipse, e aqui está escrito que você vencerá o anticristo. Você, igreja, passará pela tribulação e vencerá o anticristo. Isso não é consolador? Isso é verdadeiro. Isso é fiel. É uma verdade que Deus transmite a você e se cumprirá, meus irmãos. E se cumprirá. O que mais nós vimos no livro de Apocalipse? Que haverá uma cidade linda, feita de ouro e pedras preciosas, te esperando assim que você falecer, assim que você morrer. Isso não é consolador, igreja? Olha que verdade maravilhosa que nos é apresentada, e certamente se cumprirá. Andar com Deus é a melhor experiência humana. É o que há de melhor na vida. Nem o teu filho, nem a tua família, nem a riqueza do mundo inteiro, nem o auge da sua saúde se compara a essa doce experiência que é andar com Deus. Eu lembro que uma das primeiras vezes em que eu peguei estrada, eu tinha acabado de comprar um Polo 1.6. Eu disse um Polo 1.6, igreja, olha que bênção. Tá certo que ele foi roubado depois, não tem problema, mas eu aproveitei o tempo que eu estava com ele. E eu ainda era muito novo de carta, eu ainda era muito inexperiente, eu ia pegar a estrada, eu ia para Franca. Eu estava lá vendo o Google Maps, sim, naquela época era Google Maps só, tá? Não tinha um GPS tão bom assim no celular. E eu estava vendo o Google Maps para ver como que eu chegava lá em Franca. Eu falei, não, eu vou levar minha esposa, eu vou levar os irmãos da igreja, eu preciso mostrar que eu sei chegar. E eu preocupado, eu vendo, e eu pegando a folhinha de sulfite, anotando os quilômetros. E o meu pai só atrás olhando. Ele falou, Ivan, eu falei, peraí, pai, eu estou vendo como é que faço para chegar em Franca, tem que pegar uma Anhanguera, uma Bandeirantes aqui. Ele falou, oi Ivan, estou falando com você, Ivan. Eu falei, peraí, pai, eu preciso saber como eu pego a Bandeirantes. Ele falou, Ivan, estou falando com você. Fala, pai, o que você quer? Ele falou assim, quando você pegar a Marginal Pinheiros, vai ter as placas.
Você pega a Bandeirantes, vai passar por um arco, vai virar à esquerda, segue até o final, não tem erro. Quando você vê a Cândido Portinari, você pega a direita, vai falar para você entrar em Ribeirão Preto, você ignora, segue reto, Franca está logo à direita. Hoje, você saindo desse horário, vai chegar mais ou menos lá umas 8 horas da noite. E cuidado, vai chover na estrada, mas você persiste, logo para a chuva. E vai abrir um sol, você vai conseguir chegar lá. Ai, pai, obrigado, eu vou abastecer. Pai já abasteceu, calibrou o carro, trocou o óleo e dá uma olhadinha no fluido de freio. É só no fluido de freio, só isso. Pegou e foi embora e me deixou ali. Eu com a chave na mão, vendo meu pai virar as costas e sair, eu pensei, eu sou adulto, sabia? Eu casei, eu sei trocar o óleo do meu carro, eu sabia, eu ia conseguir. Mas pai é assim. Pai cuida da gente mesmo a gente sendo adulto. Pai sabe as coisas melhor do que a gente. E eu nem preciso dizer que tudo aquilo que ele falou que ia acontecer na estrada, efetivamente aconteceu. Choveu, mas raiou o sol. E eu vejo o livro de Apocalipse sob essa ótica e sob essa esperança. Vai acontecer exatamente aquilo que o Pai nos disse que ia acontecer na jornada. Haverão dias de chuva, nós enfrentaremos uma tempestade, certamente enfrentaremos, mas o que ele promete? Que haverá um dia de sol. Do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? O Pai cuida de você. Mesmo você sendo adulto, o Pai cuida de você. E qual é a implicação prática? O que nós devemos fazer com essa nobre palavra? Bom, a gente não precisa se esforçar muito. Porque o verso seguinte nos diz. Vamos só terminar o verso 6. O Deus dos espíritos, das almas e dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ou seja, ele nos avisa com antecedência para a gente não ficar preocupado. O verso 7, olha a implicação prática. O que é que nós fazemos com a nobre palavra? Venho em breve, bem-aventurado, ou seja, terá uma boa ventura, uma boa jornada. Em outras traduções, colocaram muito bem, feliz. Feliz. Aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O que é que nós fazemos com a nobre palavra? Guardamos em nosso coração. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Guardamos em nosso coração. Felicidade não é algo que eu recebo simplesmente por ser cristão, não. Eu venho para Cristo, eu sou salvo por Cristo e eu tenho que tomar algumas atitudes para ser feliz. No livro de Apocalipse, no verso de número 7, ele te mostra qual atitude você tem que tomar para ser feliz. É guardar as palavras da profecia desse livro. Quem guarda é feliz, quem não guarda é triste. É isso que a palavra está dizendo. E qual é o significado da palavra guardar aqui no original? O sentido da palavra guardar é montar guarda. Imagine que você seja um guarda que está na muralha com um fuzil e de longe tem que avistar o inimigo e impedi-lo de chegar. Chega o turno da madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. E você precisa estar vigilante, você precisa estar acordado para ver a movimentação do inimigo. Para que ao menor sinal de ameaça, você esteja pronto na muralha para dizer, alto, quem vem lá? É isso que nós devemos fazer com o nosso próprio coração. Quando chegar as circunstâncias desse mundo, tentando nos amedrontar, quando chegar os problemas de saúde, quando vierem os problemas da família,
quando o nosso coração se atormentar, quando ele quiser perder a calma, nós, munidos das promessas de Deus, devemos dizer alto: quem vem lá? Guardarei as promessas, confiarei nas promessas, porque elas são verdadeiras e o Pai não mente. Faça isso. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Sem preocupação, sem estresse, sem perder a calma. Mas como eu faço para guardar? Como eu faço para entesourar? Eu preciso meditar. Eu preciso ter lida com a palavra. Eu preciso saber manejá-la. O primeiro passo do rei Arthur foi tirar a espada da pedra, a Excalibur, mas é uma espada mágica. E uma espada mágica não é usada da mesma forma que qualquer espada. Você precisa ter manejo, você precisa ter traquejo, saber como utilizar essa espada. E nós temos a nossa espada, a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus. É uma questão, meus irmãos, de olhar todos os dias para os versos da Escritura e buscar entender o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim. A gente se abre com amigos, a gente se abre com familiares, a gente se abre com os profissionais da saúde mental, e é legítimo, não estou incentivando você a não se abrir, mas muitas vezes menosprezamos a palavra de Deus e não nos abrimos com ela. Coloque o seu coração na Escritura. Fale para ela as suas questões. Fale para ela os teus sentimentos. Fale para ela o que te atormenta. Passe pelos livros de Salmos, Provérbios, pelas histórias dos grandes homens de Deus. Chegue no Novo Testamento, observe as palavras de Jesus. E você terá as respostas que você precisa para viver. Você terá as respostas que precisa para viver. John Owen era declaradamente uma Bíblia ambulante. Muitos diziam a respeito desse grande puritano que se o cortasse não sairia sangue, sairiam versículos, porque era um homem versado nas Escrituras. Não só conhecia e aplicava e vivia a palavra de Deus. Faça isso e você será feliz. Terá sabedoria para viver. Pode ter certeza. Guardar as profecias é o que mantém a felicidade em meio às lutas, meus irmãos. É o que mantém a felicidade. Então, o primeiro ponto da mensagem é que a palavra ela é nobre porque ela vem de uma linhagem real. E a linhagem é fiel e verdadeira. A palavra também é majestosa porque ela é elevada. Ela está em um grande trono, ela está em um alto trono. Quando os súditos adentravam a sala do rei, o rei não estava simplesmente sentado em uma cadeira chamada trono. Esse trono ele era elevado. E os súditos viam do alto, lá no alto, aquele rei proferindo os seus julgamentos e os seus juízos. Vocês não percebem que aqui na igreja nós temos uma plataforma modesta, eu reconheço, mas mais elevada do que vocês que estão aí embaixo? Sabe por que essa plataforma é mais elevada? Não é porque eu sou especial, não. É porque a palavra de Deus é mais elevada. É porque os pensamentos deles são mais elevados. É porque as imaginações deles são melhores e maiores do que as nossas. É por isso que, historicamente, nas igrejas protestantes, nós temos um púlpito ou plataforma elevada, dando honra à palavra de Deus, meus irmãos. É por isso. E olha o que ele diz aqui no verso 8. Eu, João, ouvi todas essas coisas. O que é que João ouve? Palavras. Palavra de Deus. Quando as ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Porque a palavra é elevada.
porque a palavra é real, porque a palavra está em uma posição de honra. Às vezes você pode julgar que aquele que fala também merece honra e adoração. A palavra de Deus merece adoração, mas os pregadores não merecem adoração. Vocês que vieram de meios neopentecostais, vocês sabem muito bem o que é isso. Em algumas igrejas neopentecostais, você tem o princípio da honra, por exemplo. Onde você tem que praticamente idolatrar o seu líder. E o que quer que ele diga, o que quer que ele fale é palavra de Deus e deve ser cumprida. Em muitas igrejas neopentecostais, existe um trono onde o pregador senta e as pessoas tocam no pé dele para serem curadas ou para receberem uma bênção. É o que nós temos aí fora, meus irmãos, infelizmente. A palavra de Deus é elevada, os pregadores não são elevados. E nós temos também no meio reformado pastores muito habilidosos, grandes homens de Deus, pregadores fabulosos, que conseguem arrastar multidões. Nós os conhecemos bem. E devemos honrar a Deus pela vida desses homens, porque expõem verdadeiramente e biblicamente a palavra de Deus. Porém, devemos tomar cuidado para não adorá-los, para não idolatrá-los, tal como o apóstolo João fez. Não, pastor, mas eu não idolatro o pregador, não. Eu não preciso tomar cuidado com isso. Você está pregando para outra pessoa. Estou pregando para outra pessoa? João era um apóstolo, andou com Jesus, 90 anos de idade, escreveu 4 livros da Bíblia, um verdadeiro mártir, e ele se prostra adorando um anjo, pela beleza das palavras que esse anjo profere. E você acha que não tem que tomar cuidado? Está melhor do que João. Está melhor do que João. Se João caiu nesse erro, João, que era um homem melhor do que nós, imagina o que será de nós. O que será de nós? Portanto, vasculhe o seu coração para saber se não está um pouco demais essa idolatria por pregadores. Se você não está focando no homem, ao invés de focar na palavra de Deus. O próprio Paul Washer passou por uma situação onde ele pregou em uma grande conferência. E ele ficou na porta, é um costume batista que eu quero adotar em algum momento. Ele ficou na porta se despedindo das pessoas que iam embora da conferência. E o pastor da igreja local do lado. Aí, todo mundo cumprimentando, vem uma mulher, cumprimenta o Paul Washer e diz assim, puxa, quem dera nós tivéssemos mais pregações como essa aqui na igreja. E o Paul Washer se sentiu muito mal, porque ao lado dele estava o pastor da igreja local. E ele sabia da competência daquele pastor. Sabia que era um pastor que pregava a palavra de Deus, que se preocupava em passar uma mensagem bíblica, verdadeira, coerente. E o Paul Washer mesmo fala, porque não me conhecem direito, é porque não andam comigo. Mas se eu fosse pastor de uma igreja local, nem todos os meus sermões seriam bons. As pessoas veriam que eu tenho defeitos, que eu tenho ataque de maturidade, que não é nada demais. Quando a gente está perto desses grandes pastores, a gente percebe que eles são tão vulneráveis quanto nós, que são tão humanos quanto nós. Como diz a palavra de Deus, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões, meus irmãos. Não tem nada de grandioso, não tem nada de especial. Valorize a palavra de Deus. Ela é nobre, ela reina, ela se cumpre, ela é verdadeira. Homens, jamais. Homens, jamais. O anjo corrige João. Mas ele me disse, olha, não faça isso.
Sabe por quê? Diz o anjo, eu sou conservo teu. Sabe o que é conservo? Eu sirvo como você serve. Você não serve a Deus, João? Eu, anjo, enviado de Deus, também sirvo. Somos iguais. E de teus irmãos também, os profetas. Todos estamos juntos, anjos, profetas, apóstolos, cristãos, servindo a um mesmo Deus. Somos conservos, servos de maneira semelhante. E dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Adora a Deus. Por que nós amamos a palavra de Deus? Nós amamos a palavra de Deus porque ela advém de Deus. A sua origem é o próprio Deus. Ele as profere e ela se cumpre. Portanto, adoramos a Deus porque nos deu a sua palavra para guardarmos em nosso coração. A palavra de Deus vem de uma linhagem real. A palavra de Deus ela é elevada. E a palavra de Deus ela é nobre porque ela tem jurisdição. Verso de número 10. Ele me disse ainda, não guardes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Jurisdição. O que é jurisdição? Na antiguidade, o rei não era apenas rei. Ele não só governava, ele proferia juízos. Ele aplicava o direito do reino sobre a vida do povo. Salomão fazia muito isso, vocês se lembram? De um certo caso que veio até ele, de duas mulheres brigando por um bebê, lembra? E ele proferiu o juízo. Então, isso é jurisdição. O verso de número 10, o anjo diz a João, não guardes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. A palavra é aplicada a todas as pessoas da terra. A palavra se cumprirá. A palavra profere juízos, então não guardes, diga a todos, porque se cumprirá sobre a vida de todos. É o que diz João, é o que diz o anjo a João, ela tem jurisdição. E ao contrário da justiça brasileira que demora e lota o judiciário, aqui no verso onde diz que o tempo está próximo, nós podemos entender que a palavra de Deus ela é urgente. A justiça de Deus, ela não tarda, meus irmãos. A justiça brasileira, sim. A justiça brasileira, às vezes, não pode nem ser chamada de justiça. Mas a justiça de Deus não tarda e nem falha. Tem plena jurisdição real. E é por isso que deve ser entronizada. O que é que eu faço diante da jurisdição da palavra? O que eu faço diante do direito que a palavra aplica? O verso de número 11 nos diz: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. E quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Como a palavra é aplicável a todas as pessoas, a todas as gentes, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu continuo praticando a justiça, ou eu continuo praticando a iniquidade. É o que o verso de número 11 nos diz. No final dos tempos, quando o mundo estiver perseguindo os cristãos, Deus, por intermédio da sua palavra, está dizendo, continue. Você é injusto? Persiga mais, faça mais o mal. É só mais ira que você está acumulando no dia do juízo. Você é igreja, você é perseguida, você é injustiçada. Continue se purificando, continue se santificando, continue guardando as palavras, continue não negando o meu nome. É só mais galardão e recompensa que você está acumulando naquele grande dia. É isso que ele está dizendo aqui no verso de número 11. Irmãos, nós conseguiremos passar por períodos de grande escassez e provação, porque o amor de Deus criou condições em nosso coração para tanto.
Disseram para você que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não é incondicional. Tanto que ele diz aqui que o injusto continue na injustiça. Se você é injusto e se você pratica a injustiça, o amor de Deus não está sobre você. Deus te motiva a continuar praticando a injustiça para poder te punir de maneira mais severa. O amor de Deus não é incondicional, Ele não aceita tudo. O amor de Deus é condicionante. Ele cria condições no seu coração para poder responder à sua justiça, para poder responder ao seu amor, para amá-lo de volta. E é por isso que nós podemos progredir na santificação, progredir na pureza, progredir em guardar a palavra de Deus. É uma curva ascendente que Deus nos convida a passar. Irmãos, guardemos a palavra de Deus. Guardemos a palavra de Deus. O que é praticar a justiça? É amar o seu inimigo. Vão perseguir você. De fato, como já estão perseguindo você e falando mal de você. Ame o seu inimigo. Ore por ele. É o que diz a palavra do Senhor. Cuida da sua esposa. Ensina para sua esposa a palavra de Deus. Ensina ela a guardar os mandamentos de Deus. Ensina ela a ter uma trajetória sábia de vida. Isso é praticar a pureza, praticar a justiça. Ame o seu filho. Passe tempo com o seu filho. Olhe nos olhos do seu filho. Ore com o seu filho. São exemplos de prática da justiça. Pregue o evangelho. Ore agora, Senhor, coloque essa semana pessoas em meu caminho para que eu pregue o evangelho. Que o assunto venha, que caia na minha mão e que eu com essa deixa pregue aquilo que o teu filho fez por nós. É uma maneira de pregar, de aplicar a justiça, de praticar a justiça. Acalme-se. Está ansioso com o boleto de amanhã? Está ansioso com o pão de amanhã? Está ansioso com quem subirá ao poder no dia 30 de outubro? Por quê? Se acalma. Tu tens um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E que não perde o controle da história. Por que você está perdendo a calma? Confia em Deus. Confia nas suas promessas. Aconselha um amigo com bons conselhos. Seja ombro. Todo mundo quer falar, poucos querem escutar e emprestar o seu ombro. Deus pode usar o seu ombro? Deus pode usar o seu ombro para consolar alguém? Pode, pastor. Então Deus vai colocar pessoas na sua vida para você emprestar os seus ombros. Eles vão manchar com as suas lágrimas a sua roupa nova. Com aquelas lágrimas salgadas. Você vai sair todo melado daquele consolo que você deu. Deus pode te usar? Seja ombro. E ria com os teus amigos. Dê boas risadas com teus amigos. Tenha momentos de comunhão, de alegria. Não quero ninguém aqui culpado por dar risada, porque dar risada é bom. A vida com Deus é uma vida bela, é uma vida prazerosa, uma vida que a gente tem o direito de rir. Ao mesmo tempo, eu também preciso te advertir a não se entregar demasiadamente às risadas. Por quê? Porque às vezes a gente ri tanto, que perde de vista o que é importante também. E o que é importante também? Tem gente sofrendo dando risada. Tem gente rindo com você porque está chorando em casa. E você precisa ficar atento para dar um bom conselho para os seus amigos, para orar com os seus amigos. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho e eu jamais terei. Deus quer usar você para pregar para elas. E quem vive
dando risada com os amigos, não sabe o que dizer quando eles choram. Quem vive dando risada com os amigos não sabe o que dizer quando eles choram. Portanto, seja os dois. Seja aquele pronto a dar boas risadas e seja aquele preparado para emprestar o seu ombro e a dar um conselho temperado, uma resposta doce e mansa que vai fazer com que aquela pessoa tenha uma nova perspectiva de vida. Se a gente não assumir essa responsabilidade, quem vai assumir? Se nós cristãos não fomos aqueles separados e preparados para dar bons conselhos, para emprestar o ombro, para pregar o evangelho, quem é que vai fazer esse papel? Eu acho que é essa igreja que vai fazer a diferença nesses últimos tempos. E vamos caminhar para o final da mensagem. A palavra de Deus ela é nobre porque ela tem linhagem real, porque ela é elevada, porque ela tem jurisdição e porque ela é recompensadora. Vocês se lembram do rei Saul? O rei Saul tinha um grande valente chamado Davi. E como recompensa, Saul deu a Davi a mão da sua filha Mical em casamento. Reis são generosos. Reis, meus irmãos, recompensam. E olha o que ele diz aqui, 12. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Pastor, não sou reconhecido. Pastor, ninguém me vê. Eu quero que você saiba que Deus está vendo. Os súditos podem não estar vendo, mas o rei está vendo. E é do rei que vem a sua recompensa. Recompensa prometida e que não falhará. Não falhará. Se o rei prometeu, ele vai cumprir. Ele deu a sua palavra, uma palavra real. Deus está vendo. Você não precisa que ninguém veja quando Deus está vendo. Ore pela menina mais vulgar do teu bairro. Pega na mão dela e ore por ela. Te desafio. Passe o dia com um deficiente intelectual, entregando o seu tempo, os seus recursos, pregando para ele o evangelho, suprindo as suas necessidades. Eu te desafio. Te desafio a investir o seu tempo e os seus recursos em quem não pode te dar nada em troca. Há quanto tempo você não investe no reino dos céus? Entrega seus recursos e seu tempo a pessoas que não podem te trazer benefício algum, vantagem alguma. Isso que é o amor cristão, meus irmãos. É isso que é o amor cristão. Se eu pudesse fazer uma aposta de qual é a igreja relevante nesse último tempo, eu diria que a igreja relevante nesse último tempo é a igreja conhecida por tratar bem as pessoas. Eu piamente acredito que nesse tempo vindouro, os cristãos serão conhecidos pela forma que tratam as pessoas. Cuidado com o teu testemunho. Cuidado para não perder a paciência. Cuidado com a sua irritabilidade. Cuidado com a sua indiferença. Cuidado com a sua falta de amor. Porque nesse último tempo, cristãos serão conhecidos pela forma com que tratam as pessoas. E Deus recompensa cada um segundo a sua obra. Haverão pessoas no céu, haverão pessoas famosas no céu que foram completamente anônimas na terra, meus irmãos. Fazer o bem, fazer boas obras, não é algo só digno da realeza. Eu sei que quando a gente olha, por exemplo, para a princesa Diana, eu lembro, eu era criança, quem que não se emocionava com a vida daquela mulher?
O bem que ela fazia, ela viajava para países da África, ela olhava nos olhos das crianças, era uma plebeia que se tornou princesa, mas ela fazia o bem. E aí a gente descobre uma outra inglesa, chamada Amy Carmichael, uma cristã. Uma cristã que desde criança ela tinha um conflito com ela mesma. Um problema de autoestima, digamos assim. Ela era inglesa, loirinha, mas ela se olhava no espelho e os olhos dela não eram azuis. Eu sei que isso não é problema para vocês, porque afinal de contas no Brasil não é a maioria que tem olho azul. Mas lá nesse país, a maior parte das pessoas tem olho azul. E a Amy não tinha. Imagina o conflito na cabeça dessa menina. Mas ela cresce. Ela viaja para a Índia como missionária. E ao chegar lá, ela não é bem recebida. Porque na cultura daquele país, eles não estavam acostumados com o tom da pele dela e não estavam acostumadas com ingleses, com gente de olho azul. Sabe o que a Amy Carmichael fez? Ela descoloriu a pele para ficar um pouco mais morena. E ela vestiu a roupa típica do local. E os olhos azuis, ela não precisou mexer, porque os olhos azuis, ela não tinha olhos azuis. Os olhos dela sempre foram castanhos. E ela percebeu que Deus trabalhou na vida dela por inteiro para que chegasse naquele momento e ela se adaptasse àquela cultura. Ela se entregou à Índia, meus irmãos. 30 anos de trabalho missionário na Índia, pregando o evangelho para crianças, livrando-as da prostituição, livrando-as da fome e, sobretudo, pregando a palavra de Deus. Aí quando a gente pega a Amy Carmichael e a gente pega a princesa Diana, a gente olha para Amy Carmichael assim, a gente pensa, quem é a princesa Diana mesmo? Fazer o bem não é algo privativo da realeza. Deus está olhando para você. Será que aqui nós não temos a próxima Amy Carmichael? Será que aqui não brotará os próximos missionários que esse mundo não é digno de receber? Será que Deus não trabalhou na sua vida, nas suas crises, nos seus problemas, para fazer você encontrar uma pessoa em específico do seu trabalho, para você poder pregar para ela com propriedade, com vivência de vida, dividindo experiências? Eu creio que isso é possível. Pastor, eu passei por depressão e venci. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que têm depressão. Pastor, eu passei pela promiscuidade e eu venci. Deus vai colocar pessoas promíscuas no seu caminho. Pastor, eu me frustrei, eu fui decepcionado. Deus vai colocar essas pessoas no seu caminho para que você pregue para elas com propriedade. Deus faz assim, meus irmãos. Deus é soberano por toda a nossa vida e Ele vê as suas obras. Último ponto da mensagem, vamos recapitular? A palavra, ela é real. Ela pertence à realeza, por quê? Porque ela tem linhagem real, ela é mais exaltada, ela tem jurisdição, ela é recompensadora, e agora, por fim, porque a palavra é príncipe. A palavra é príncipe. Está aqui, está escrito. Quem está vendo a palavra príncipe no verso 13? Está escrito aí, príncipe. Não está escrito no verso 13 não a palavra príncipe? Está sim. Eu, falando do Jesus Cristo, sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe o que quer dizer a palavra príncipe no original? Primeiro. Princípio. É o que diz o verso de número 13. Jesus está dizendo, eu sou o príncipe, eu sou o primeiro. Ele é realmente o príncipe da paz. Eu estava pregando sobre a palavra de Deus, vocês acharam que eram apenas palavras. Só que no cristianismo a palavra é encarnada.
No cristianismo, a palavra é príncipe. O cristianismo é a única religião do mundo que a palavra de Deus é encarnada, que a palavra de Deus é vista. João 1,18, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho de Deus que está no coração do Pai, esse o fez conhecer. A palavra se encarnou, a palavra se fez gente, o príncipe veio até nós, e no início era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito existiria, e a palavra se encarnou em nosso meio, e a palavra habitou entre nós. Jesus é príncipe, meus irmãos. Jesus é o príncipe da sua vida. A palavra de Deus é uma pessoa. A revelação dele está no Filho. No Filho. Perceba. Pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Pela palavra de Deus, todas as coisas se mantêm. Deus prometeu em sua palavra que enviaria o Messias. A palavra se encarnou e habitou entre nós. Entregou a sua vida, a palavra se entregou por nós, morrendo, e ao terceiro dia ressuscitou, conforme estava prometido em sua palavra. Abrimos o livro de Apocalipse e a sua palavra promete que a palavra voltará e nos levará para si mesmo. Cristo ele está revelando, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o início e o fim de todas as coisas. Eu não sou apenas palavra, eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto também grego. Eu sou a palavra, eu sou a letra, eu sou tudo em todos, eu sou o início e eu sou a palavra final. Do que é que você tem medo? A nossa palavra é encarnada e a nossa palavra é real porque a nossa palavra é Cristo. Porque a nossa palavra é Cristo. Pastor, a mensagem acabou, né? Não. Eu acho que eu ainda posso falar alguma coisa a respeito do Rei Arthur. Rei Arthur, pastor, por favor. Isso é um conto mitológico. Isso é um conto de um país até pagão. Faz isso não, faço. Porque você não sabe que a história do Rei Arthur foi baseada na vida de uma outra pessoa. Sabe quem a história do Rei Arthur é baseada? No rei Davi. Rei Arthur nunca existiu. É uma lenda baseada na vida do rei Davi. O rei Arthur tinha a távola redonda e os seus cavaleiros. Davi tinha os seus valentes. O rei Arthur tinha Merlin. O rei Davi tinha Aitofel. E assim foi, substituindo um pelo outro, o plebeu, o garotinho, o menor da sua casa, se tornou o rei daquele país. O rei Arthur é uma representação do rei Davi. O impressionante não é a gente descobrir que o rei Arthur é baseado na pessoa do rei Davi. O impressionante é saber que todos nós fomos feitos reis. E que nós temos uma espada muito mais preciosa do que a Excalibur. Uma espada que divide alma e espírito. Uma espada mais afiada do que a espada mais mágica que esse mundo já viu. Uma espada capaz de mudar a vida de todo e qualquer homem. Porque a sua palavra se baseia em uma mensagem encarnada. Use-a bem. Maneja bem. E quer saber? Eu vou te dispensar para casa, porque amanhã de manhã você tem devocional. E eu acho que você vai abrir esse livro de uma maneira diferente. Fique de pé, eu quero orar com você.